A mudança começa em sustentar o desconforto. Olá! Se você não me conhece, eu sou a Dani, eu sou psicóloga, trabalho com comportamento alimentar e aqui nesse canal a gente vai além da comida. Não adianta você querer colher resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não adianta você querer colher mudanças se os seus comportamentos e seus hábitos continuam sendo os antigos. Não adianta você querer sustentar um emagrecimento se majoritariamente dos seus comportamentos continuam sendo os comportamentos que te fizeram ganhar o peso. E isso não é nada fácil porque o seu cérebro, ele vai sempre preferir aquilo que parece familiar. E aqui existe uma diferença entre aquilo que é familiar daquilo que é confortável. Algumas pessoas costumam dizer assim, porque para você para você colher uma mudança, você tem que sair da sua zona de conforto. Como se a zona de conforto realmente estivesse confortável. Porque assim, vamos pensar, se fosse de fato confortável, a gente não ia querer sair daquela zona de conforto, né? Por óbvio. O problema não é que ela é confortável, porque na verdade, na grande maioria das vezes, não tem nada de conforto, mas ela é familiar, mas ela é conhecida. E por isso que às vezes é difícil de mudar, não porque está confortável. O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso e ele vai sempre tender a seguir um mesmo padrão de comportamento. Isso significa que se você está habituado a fazer uma coisa de uma forma, você vai sempre tender a fazer essa mesma coisa dessa mesma forma. É muito mais fácil que você só continue repetindo o mesmo padrão de comportamento. É como se fosse uma linha de produção. Você continua fazendo sempre da mesma forma porque isso significa para o seu cérebro que você está poupando energia. Você está simplesmente fazendo a mesma coisa como você sempre fez. E aí a gente tem um detalhe, porque você continua fazendo uma coisa mesmo que essa coisa não seja positiva para você, mesmo que isso te prejudique. Então, mesmo que um comportamento seja prejudicial para você, você continua fazendo pelo simples fato de que isso é familiar para o seu cérebro. Parece meio louco pensar isso, né? Mas é verdade. O problema pode aparecer se você não quiser se desfazer de alguns comportamentos que não são interessantes, ou de alguns hábitos que te trazem algum tipo de prazer, mesmo que esse prazer seja momentâneo. Então, por exemplo, procrastinar a sua organização, continuar tendo uma relação disfuncional com a comida, você não se organizar no sentido de manter os seus hábitos alimentares ali interessantes, né? As melhores escolhas. O embate que você acaba tendo com a atividade física, então aquela ideia de então se eu não gosto de ir para academia puxar ferro, então é melhor nem fazer nada, ao invés de tentar encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Então, se você acaba não querendo alterar esses comportamentos ou simplesmente se manter neles porque você acaba tendo algum ganho ali, algum prazer, ainda que momentâneo, aí a gente tem um problema, porque foram esses hábitos que muito provavelmente te ajudaram a ter esse ganho de peso, ou seja, o resultado que você tem hoje. E é isso, assim, porque se torna um problema pelo fato de que a mudança, ela precisa vir também numa questão de comportamento. Não dá pra gente continuar tendo os mesmos comportamentos acreditando que a gente vai colher resultados diferentes, não tem como isso dar certo. E muitas vezes a gente fazer esse processo de mudança não vai ser agradável, não vai ser super legal, não vai ser super prazeroso, super confortante, não vai. E a gente precisa entender que esses comportamentos antigos que a gente tinha provavelmente trazia alguma sensação boa, alguma sensação positiva. Como eu disse, talvez momentânea, né? E traz o desconforto logo em seguida, mas coloca a gente numa situação de estar nos prejudicando. Então é necessário que a gente entenda esse processo de mudança no sentido de que ele vai ser desconfortável. Em algum momento ele vai ser desconfortável. Não estou te dizendo que é 100% de desconforto, não. Mas a mudança, ela vai acontecer no desconforto. Talvez ela seja sofrida em algum ponto, talvez você vai falhar, provavelmente você vai falhar e vai ser importante você aprender a retomar o processo para não chutar o pau da barraca de vez. Talvez você vai até acabar tendo um comportamento ali, alguns comportamentos que são comportamentos antigos, então isso vai fazer com que você precise estar atenta para não deixar isso progredir, para não deixar que os comportamentos e os hábitos antigos retornem, né? Mas mudar vai te exigir estar nesse contexto de desconforto. E se você quer alcançar outros resultados, se você quer sair do lugar que você está hoje, você vai precisar encarar isso. É uma ideia, inclusive, que eu já comentei, se eu não me engano, no Instagram, mas
Como eu disse, assim, não é que a gente está numa zona de conforto hoje, por isso a gente não quer abrir mão desse conforto que a gente tem, porque a gente vai ter que passar por desconfortos. Não é esse o caso. Porque geralmente a gente não está numa zona de conforto, a gente está numa zona de desconforto. Porque, veja bem, se você tem uma relação disfuncional com a comida e você colhe o resultado de estar acima do peso, eu tenho certeza absoluta que isso te coloca em várias situações desconfortáveis. Várias. Eu posso te citar algumas. Né? Você não se sentir bem na sua própria pele, você não gostar daquilo que você vê no espelho, você evitar sair, recusar convites, porque nenhuma roupa cai bem, nenhuma fica do jeito que você imaginou e Deus o livre de você ter que ir num lugar para poder comprar roupa, porque as roupas de lá ou elas não cabem em você, ou não fica do jeito que você acha que fica bom. Então isso também já é desagradável. Você não gosta de tirar foto com ninguém, porque você não gosta também de se ver nas fotos, você nem se reconhece naquela imagem que você está vendo. Isso te priva muitas vezes de ir nos lugares, de conviver com as pessoas, de conversar, de socializar. O desconforto físico que é você não conseguir andar longas distâncias, ou subir um lance de escada, ou às vezes amarrar o cadastro do seu tênis. Entende? Então, não tem como você dizer pra mim que essa é uma zona de conforto. Não tem como. Obviamente não estou falando nada disso para te fazer se sentir mal consigo mesma. Longe disso, não é esse o ponto. O ponto que eu quero te trazer é que você já está numa condição de desconforto. O que eu tô te trazendo a ideia é de que a mudança, apesar de ela também ser desconfortável, ela vai estar te levando cada vez mais próximo para aquele objetivo que você está querendo alcançar. Então é um desconforto que faz sentido. Entende? Assim, a gente vai passar por um processo de desconforto, mas não é o mesmo desconforto que você está tendo que lidar hoje. Ainda que a gente coloque os dois desconfortos na balança, o desconforto de hoje, aquele que você vive hoje, não faz sentido. Se a gente entende que é esse desconforto aqui que vai te trazer bons resultados, que vai te fazer estar cada vez mais próxima daquele objetivo, de alcançar aquela conquista, de ter uma mudança de estilo de vida, de melhorar a sua saúde. Então esse desconforto, minha senhora, esse aqui vale a pena, tá? Vale a pena e a gente precisa aprender a lidar com ele. Você vai precisar aprender a lidar com a sua fome, que não vai ser todas as vezes que te dá vontade de comer que você vai poder ceder. Você vai aprender novas formas de lidar com o seu emocional, com os atravessamentos da sua vida, sem querer descontar tudo isso na comida. Você vai ter que aprender a dizer não para você mesma, né? Mesmo às vezes querendo dizer sim. Você vai ter que aprender a se priorizar e nem sempre colocar as vontades dos outros na sua frente. Você vai sim que ter uma organização alimentar e de atividade física, isso é imprescindível. E por mais que seja difícil no início, você vai perceber que aos poucos isso vai se encaixando, vai ficando cada vez mais natural. Mas que no início vai ser chato mesmo, até você conseguir se organizar e as coisas entrarem no eixo. Que nem todas as vezes você vai ter vontade, vai acordar super disposta, com um raio de sol, para ir para academia, mas você vai ter que ir mesmo assim, mesmo sem vontade, que você vai precisar fazer o que precisa ser feito, ainda que seja menos do que você conseguiu ontem, mas você vai ter que fazer de alguma maneira, que vão ter altos e baixos e que você vai aprender a lidar com isso também. Você pode querer tampar o sol com a peneira, né? Você pode querer tentar encontrar facilidade aqui e ali, uma brecha aqui e ali, mas em algum momento o desconforto ele vai aparecer. E, de novo, isso não significa que vai ser 100% desconforto no processo de mudança, não. Não é isso. Mas, em alguns momentos, isso vai ser desconfortável. E aceitar isso é o primeiro passo para mudar. Então, para a gente finalizar, eu vou te propor uma tarefa, tá? Então, já pega aquele nosso caderninho com todas as nossas anotações, os nossos insights, parará. Vou te dar aí uns minutinhos. Mentira, não vou te dar minutos. Espero que você esteja vendo o nosso vídeo com o seu caderninho, seu bloco de notas aí do seu lado, tá? Porque eu estou te falando isso, minha senhora, desde, nem sei, os primeiros vídeos desse canal. Pra você ter um caderninho de anotações nosso aqui. Eu, você e eu. Inclusive, eu quero ver esse caderno, tá? Você devia me mandar uma foto dele que eu tô de olho em você. Mas vamos lá, você vai pegar o nosso caderninho, então. E você vai escrever aí o seguinte. Eu quero que você anota aí nesse caderno a gente poderia pensar aqui em várias, tá? Mas vou te falar só uma. Então, você vai anotar aí uma coisa que você está adiando fazer, ou seja, que você está procrastinando, porque você acha que vai ser desconfortável, porque vai ser chato, porque vai ser complexo, porque vai demorar muito.
Eu sei que já veio aí uma lista na sua cabeça, né? Então, só uma. Você vai pegar só uma dessas coisas e eu quero que você anota aí. Então, coloca lá, tarefa que eu estou procrastinando. 2 pontos, coloca aí o que você não está fazendo. Feito isso, você vai escolher um dia e um horário da sua semana para tirar essa tarefa do papel. Fazer mesmo, tá? E por que que isso é importante? Porque às vezes a gente não faz uma tarefa porque a gente simplesmente não se organiza para fazer. A gente põe aquele negócio na cabeça e fica assim, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa. Eu tenho que fazer. E a gente não faz. E a gente simplesmente procrastina e se dá vários argumentos para não fazer, porque vai demorar, porque vai ser chato, porque isso e aquilo. E o negócio não anda. Então você vai escolher uma tarefa que você está procrastinando, vai escolher um dia e um horário para resolver isso. Sabe assim? Faça chuva, faça sol, caia canivete do céu, você vai estar resolvendo esse problema. Entendeu? Depois disso feito, você vai avaliar. Como que você estava se sentindo antes de fazer essa tarefa e procrastinando ela? E como você se sentiu depois? Normalmente, na maioria dos casos, a gente procrastina porque a gente fica pensando 1 milhão de coisas que nem se concretiza na prática. Só que depois que a gente faz, gera uma sensação de satisfação tão boa e tão grande que você fala assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Então, depois dessa tarefa feita, você vai analisar como que você estava se sentindo antes e como que você se sentiu depois de conseguir fazê-la. Agora, se esse vídeo te ajudou, já encaminha ele para quem também vai se beneficiar. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque toda quarta-feira tem vídeo novo por aqui. Beijos!